Olá, tudo bom? Aqui é o Marcelo, mais uma vez nos nossos vídeos. E esses últimos dias eu não tenho gravado, a gente feito, temos feito aí alguns estudos sobre a reforma. Em nossa igreja a gente tem compartilhado alguns textos sobre os solas da reforma. Somente as escrituras, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, só, só, só Deus a glória, ou somente a Deus a glória. Então são 5 solas da reforma. E domingo pela manhã eu falei um pouco sobre Efésios capítulo 2, versículo 8, que diz assim: porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Então esse é o texto, capítulo 2, versículo 8 e 9 de Efésios. É importante a gente entender o contexto, que o contexto, Paulo fala que ele nos deu vida, diz o texto aqui, capítulo 2, versículo 1. Ele nos deu vida estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Cristo é quem nos deu vida, nos quais nós andamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Essa é uma questão que eu tenho pensado muito sobre a maldade humana, como a gente tem visto a maldade acontecendo no mundo. Eu sei que ela sempre existiu, sei que o pecado nos separa de Deus e o homem, e por conta disso a gente toma decisões que são decisões realmente muitas vezes cruéis para com o próximo, porque são baseadas na vontade da nossa carne. O texto vai dizer no verso 3 de Efésios 2: entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, e agora começa a bondade de Deus aqui, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos gerou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Esse aqui, dentro do capítulo, é o primeiro momento que Paulo usa a expressão pela graça sois salvos. Juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar em lugares celestiais em Cristo Jesus. Perceba que Cristo nos coloca em uma posição não mais de morte, mortos em nossos delitos, mas agora em regiões celestiais, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, outra vez a palavra graça, e bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. A palavra graça no grego é charis, charis. E essa palavra charis daí que vem, por exemplo, carismático. Alguém carismático é alguém gracioso, alguém que tem graça. Graça também é a palavra relacionada com bondade e com beleza. Graça de Cristo sobre nós, é por ela que nós somos salvos mediante a fé. E é importante nós entendermos que não vem de nós. Todas as vezes que eu faço os meus próprios esforços, a minha própria vontade, o meu próprio querer, isso não me salva, porque as minhas obras não me salvam. O que me salva, de fato, é Cristo. Somos criados em Cristo, somos feitura dele, o verso 10 vai dizer, pois somos feitura dele. Essa palavra feitura também é interessante porque no grego dá a ideia de poema, somos poema de Deus, feitos por ele, moldados
criado por Deus, criados em Cristo Jesus para boas obras. Agora sim, entre as boas obras. Então não quer dizer que nós não devemos fazer boas obras, mas que as boas obras acompanham a nossa vida de salvo. A salvação, ela é anterior às boas obras. Você não faz boas obras para ser salvo. Você é salvo e assim realiza boas obras. Era isso que eu gostaria de compartilhar nesse vídeo com vocês. Um pouco sobre esse texto, que nesse caso aqui fala de somente a graça. Um dos solas tão importantes da Reforma Protestante, tão importante da história cristã. Somente pela graça nós somos salvos. Mediante a fé, isso não vem de mim, nem de você, mas vem de Deus. E é para a glória dele também. Deus abençoe, um grande abraço. Te vejo no próximo vídeo. Até mais.